Este ano, o STF decidiu que partidos políticos que não prestaram contas das campanhas só podem ser suspensos com decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Reveja como foi o julgamento. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha pedido mais tempo para analisar o processo. Para ele, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que suspendem o registro de partidos que não prestarem contas, são constitucionais. Esse dever de prestação de contas, por evidente, se justifica pelos princípios constitucionais da transparência e para que se possa verificar a legitimidade da utilização desses recursos públicos e desses recursos privados. Portanto, a sociedade tem o direito de fazer o controle social do que o partido político está fazendo com o dinheiro. A ministra Rosa Weber, que também é presidente do TSE, e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o entendimento do ministro Barroso. Segundo elas, siglas municipais e estaduais deveriam ficar suspensas de registrar novas candidaturas até que a situação seja regularizada. Essa situação é muito delicada, porque não se trata de contas desaprovadas ou parcialmente desaprovadas ou aprovadas com ressalvas. Trata-se exclusivamente da hipótese de contas não prestadas, traduzindo um verdadeiro desprezo das agremiações partidárias por um dever que lhes cabe enquanto recebem recursos públicos. A análise da ação foi iniciada em outubro, quando o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, afastou a possibilidade de suspensão partidária antes de uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, votaram o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator, e o ministro Edson Fachin, que votou pela improcedência do pedido. Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli também votaram com o relator. Essa lei está afrontando, no meu modo de ver, a soberania popular. Porque nós podemos aqui realmente falar do princípio da moralidade. Mas o princípio mais importante em matéria de eleições é o princípio democrático, que vem expresso num dos fundamentos da República, que é a soberania popular. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, mediante uma resolução, criou essa sanção nova, discrepou do princípio da legalidade estrita. Por maioria, ficou decidido que partidos políticos nos âmbitos municipais e estaduais que não prestaram contas só podem ser suspensos com decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. E voltamos agora a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, nesse caso, os ministros aplicaram a técnica da interpretação conforme. Vamos explicar isso aí? Exatamente, William. Nessa ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que a gente viu, os ministros não declararam definitivamente inconstitucional a norma, as 3 resoluções do TSE e os dispositivos questionados, mas disseram de que maneira aquela suspensão prevista deve ser aplicada. A sanção da suspensão aos órgãos partidários estaduais e municipais pode acontecer, como previu a resolução? Pode. Mas de que maneira? Não pode ser automática. Essa foi a interpretação conforme dada por maioria no plenário quando do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Os ministros, no dia desse julgamento, eles acabaram confirmando uma liminar que já havia sido concedida pelo ministro Gilmar Mendes, nesse mesmo sentido, dando essa interpretação conforme, e o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: não existe na legislação regente sobre os partidos políticos um cancelamento automático desses órgãos partidários estaduais e municipais. O que a lei prevê é que, quando o partido, em âmbito nacional, não presta contas, pode haver o cancelamento. Mas essa previsão não existe quando não houver a prestação de contas por órgão partidário estadual e municipal. E para ele, não poderia, portanto, a resolução estender essa penalidade para esses órgãos partidários estaduais e municipais. Então, a sanção é possível? Sim, é possível, mas não pode ser de forma automática e foi nesse sentido a decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso que haja um procedimento de suspensão ou anotação no registro desse órgão partidário
estadual e municipal, frise-se, para que, quando houver uma decisão da Justiça no sentido de que não houve a prestação de contas, para tão somente depois, nesse procedimento específico, após uma decisão transitada em julgado, ter a aplicação dessa sanção. Essa foi a decisão do Supremo envolvendo as resoluções do TSE de 2014, 2017 e 2018 acerca dessa sanção de suspensão ou anotação no registro de órgãos partidários estaduais